Agora a gente fala que após um histórico de troca de farpas, o presidente Donald Trump e o presidente Lula conversaram por videoconferência nesta segunda-feira. Os líderes mundiais falaram sobre as tarifas impostas ao Brasil e o presidente americano chegou a dizer que os dois países se darão muito bem juntos. A reunião durou cerca de 30 minutos e contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Fazenda Fernando Haddad, do chanceler Mauro Vieira, do ministro da Secretaria de Comunicação Sidônio Palmeira e do assessor especial Celso Amorim. Após a reunião, o Palácio do Planalto emitiu uma nota destacando que o tom da conversa foi amistoso. Nas redes sociais, Lula disse que essa foi uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis entre os dois países. Ainda, segundo Lula, Donald Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para conduzir as negociações. Nas redes sociais, Trump classificou a conversa como ótima, disse ter gostado do diálogo e afirmou que Brasil e Estados Unidos se darão muito bem juntos. Segundo ele, novas reuniões estão previstas tanto em Brasília quanto em Washington. A ligação ocorre em meio a uma tensão na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Desde julho, produtos brasileiros como café, carne, calçados e máquinas industriais enfrentam sobretaxas de até 50%. O governo americano justifica a medida como uma resposta a questões políticas e judiciais internas do Brasil. Segundo a Câmara Americana de Comércio, cerca de 45% das exportações brasileiras para os Estados Unidos foram atingidas pelas medidas. As commodities conseguiram redirecionar parte da produção para outros mercados, mas o setor industrial tem sentido mais os efeitos. Empresas de madeira, móveis e equipamentos registraram queda nas vendas, aumento de estoques e redução de postos de trabalho. Já o setor industrial tem enfrentado maiores dificuldades. Empresas de madeira, móveis, máquinas e equipamentos relatam quedas nas exportações, demissões e aumentos de estoques. Segundo entidades do setor, o efeito das tarifas tem sido desigual, enquanto alguns segmentos se realocam, outros lutam para sobreviver. O governo brasileiro acredita que a abertura de diálogo com Trump possa levar à revisão de tarifas e à normalização das relações comerciais. Assunto do dia ontem e agora a gente vai direto para Brasília com o nosso Igor Damasceno para ver como continuam aí as repercussões e os bastidores em torno dessa conversa por videoconferência. Igor, muito bom dia para você. O que se fala aí por Brasília? Oi, Rose, bom dia para você, também para todos que nos acompanham. Aqui no Palácio do Planalto, a expectativa do governo federal é que as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos possam melhorar depois desse telefonema para o presidente Donald Trump. Na verdade, não foi uma videoconferência, eles conversaram por 30 minutos por uma ligação telefônica. E ali, segundo o ministro Fernando Haddad, que como a gente acompanhou na reportagem do Bruno Tibério, participou desse telefonema, apresentou dados técnicos, Haddad disse que essa ligação foi franca e leve e que agora Brasil e Estados Unidos entram na fase da boa vontade, ou seja, haverá ali uma boa vontade para que haja um respeito mútuo entre os dois países, que não haja mais troca de farpas e que ambos contribuam para o desenvolvimento econômico por meio dessa relação comercial. Na nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente Lula ditou o tom dessa conversa em dois sentidos. No campo diplomático, ao dizer que a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos já é bicentenária, tem mais de 200 anos e que não há precedentes para uma crise como a que acontece hoje, e também trouxe a conversa para o tom econômico, ao falar que a parceria comercial entre ambos os países é lucrativa para os Estados Unidos e que não há nenhuma perda financeira para os norte-americanos. Uma conversa de bastidor é que o presidente Lula não tocou no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como um pivô do agravamento da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Haddad confirmou que daqui para frente, nos próximos dias, vai aos Estados Unidos para participar da reunião do Fundo Monetário Internacional e por lá ele deve ter um encontro com Scott Bessent, que é secretário do Tesouro norte-americano. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também participou dessa conversa, disse que as expectativas são boas e que o Brasil
tem êxito, tem a expectativa de reduzir as tarifas de 50% para 10%, como era antes do agravamento dessa crise. Vamos ouvir o vice-presidente. Foi muito positiva, como o presidente Trump reiterou, boa química, conversa proveitosa, e é claro que agora teremos os seus desdobramentos, né? Com conversas entre o próprio presidente Lula e o presidente Trump, que aliás até trocaram os seus telefones pessoais, particulares, e entre as equipes. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, do Departamento de Estado, como interlocutor. Mas foi muito boa a conversa, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. E o presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação. Aí a fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é a pessoa que daqui para frente vai capitanear essas negociações com os Estados Unidos. Do lado americano, a gente sabe que Marco Rubio foi o escolhido pelo presidente Donald Trump. E isso chama muita atenção, inclusive agora a gente volta com o nosso Igor Damasceno. Igor, como é que o Brasil recebe Marco Rubio? Tem aí um temor em torno dele ter sido escolhido ou não? Está tranquilo? O governo tem boas expectativas? O governo federal já tinha dado como certo a escolha de Marco Rubio para ser esse interlocutor, porque ele é um dos homens de confiança de Trump, ali das pessoas próximas ao presidente dos Estados Unidos, o Rubio é o mais próximo. Mas o Brasil também fica com o pé atrás, porque ele também é próximo de Eduardo Bolsonaro, que tem articulado contra essa relação diplomática. Então, agora o governo federal deve continuar mantendo o bom tom com os Estados Unidos, diminuindo a troca de farpas, não fazendo críticas, justamente para que não dê munição para que Marco Rubio volte então a orientar Donald Trump a desgastar mais essa relação diplomática. Ontem, Fernando Haddad, inclusive, chegou a ser questionado por isso. Haddad disse que agora que as informações certas vão chegar por meio dos canais certos, a expectativa é que a relação seja restabelecida. Foi uma crítica que ele fez à família Bolsonaro, que estaria ali inventando fake news, isso na visão do governo federal, para desgastar a relação diplomática. Então, Haddad disse que agora que o canal de diálogo está aberto e que ambos baixaram o tom, as questões político-ideológicas vão ser deixadas de lado e as questões diplomáticas e econômicas é que vão prevalecer nessa relação. Com certeza, eu acho que todo brasileiro o que mais quer, principalmente os setores envolvidos, o empresariado, que é quem de fato colabora para o crescimento do país, estão interessados em que Brasil e Estados Unidos continuem essa boa relação, né? É o que a gente fica torcendo também. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!